coisa, por exemplo, por uma ave. Como a maioria das pessoas, eu nasci dentro de uma família que consumia carne. Então eu, desde que nasci, minha mãe me alimentou com carne e eu passei a comer carne e aquilo para mim era uma coisa normal. Nunca parei para me questionar. Quando que eu me tornei vegano? Eu me tornei vegano a partir do momento que eu abri os olhos para o sofrimento dos animais, que eu fui atrás da verdade, descobri de onde vem a carne, como a carne chega no meu prato. Que é o que as pessoas não param para pensar. Porque você não vê um boi esquartejado. Você vê uma bandejinha de isopor, toda bonitinha, com um bife lá, que é aquilo lá. Você não tem as pessoas não têm a menor noção do que seja aquilo. Não param para pensar que aquilo era um animal de quatro patas, era um ser vivente, com sentimentos, um ser senciente. Ele sente tudo aquilo que um ser humano sente. Ele sente medo, ele sente pânico, ele sente pavor, ele sente dor. A primeira coisa que você pensa é o que o bicho passa, né? Que você, do mesmo jeito que você sente dor, ou o bicho sente. Tentar tirar o máximo de proveito do animal. E isso só é possível se você não considerar esse animal como alguém que mereça respeito e consideração. Por quê? Se você pega uma folha de papel sulfite e determina que uma ave vai passar o resto da vida dela nesse espaço, conhecendo o que uma galinha poderia ter na natureza enquanto um ser, uma espécie, as suas necessidades, a sua liberdade que ela gostaria de ter, essa folha de papel sulfite é uma coisa muito restrita. Você está restringindo toda a vida dela a uma condição miserável, que ela não pode nem abrir as asas para se mexer. Agora, quando ele está fatiado numa bandeja de supermercado, a pessoa não enxerga isso. Então a finalidade do grupo, principalmente, é isso, é mostrar para as pessoas. Tanto Paul McCartney já dizia que se matadouros tivessem paredes de vidro, a maioria das pessoas se tornariam vegetarianas. Os cientistas vivem dizendo aí que eles não podem produzir, desenvolver coisas novas, pesquisas, sem a utilização de animais. É o seguinte, eu acho que toda experimentação com animal, a gente tem que ter critérios, né? E ter muito claro a questão ética aí, né? A gente não vai fazer experimentação com animal à toa, né? Ou simplesmente para ter um resultado que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente tem que sempre ter critérios, né? Ter os objetivos corretos, né? E sempre nesses institutos de pesquisas devem ter uma comissão de ética para isso, né? As instituições de ensino superior, hospitais, grandes laboratórios, eles acabam constituindo o seu comitê, normalmente por indicação, sendo formado, portanto, por pelo menos 10 pessoas, sendo de diferentes áreas, inclusive com representantes da comunidade que vão estar fazendo uma avaliação do trabalho. Fazer todo um pedido para o Comitê de Ética explicando a necessidade da utilização de animais, que você não possa suprimir esse animal com células, por exemplo. O comitê vai avaliar se os procedimentos que estão sendo adotados, eles respeitam a dignidade dos animais, se eles respeitam a dignidade das pessoas que estão respondendo ou não. Existe uma corrente científica que diz o seguinte: não tem como você ter esse resultado se não forem animais. Então, essa corrente vai dizer assim, olha, a gente não pode ficar assim, a gente pode reduzir e garantir o bem-estar desses animais, anestesiar adequadamente, etc. Mas até um limite a gente tem que usar, e isso é imperativo para o bem-estar da humanidade, né? Mas sim, é possível, né? Existem já muitos modelos que já foram desenvolvidos e podem ser utilizados, não só modelos de computador,
mas culturas celulares in vitro, existe uma série de alternativas que já podem ser colocadas em prática. O atual nível de conhecimento que a gente tem, é imprescindível a gente utilizar animal, principalmente para a parte quando a gente vai trabalhar com bioensaios. E bioensaios que eu falo de remédios, de medicamentos, de vacina, que vão salvar vidas, né? Por exemplo, o que Teilhard de Chardin falava, né? Que a gente tem, basicamente, né, a gente pode entender de maneira sistêmica 3 mundos. O mundo do infinitamente grande, do infinitamente pequeno, que seriam os micróbios, o grande seria a parte do cosmos, né? E o do infinitamente complexo. O mundo do infinitamente complexo é todas essas relações biológicas que a gente tem, bioquímica, fisiológica, né? Neurofisiológica, a gente sabe quase nada, né? O que acontece é que elas, por serem menos difundidas, são mais caras. Você tem hoje, sim, à disposição, testes in vitro, você tem manequins, você tem modelos experimentais, você tem softwares sofisticadíssimos. Os profissionais não estão treinados para isso. Tem toda uma indústria, né? Desde a pessoa que fornece os equipamentos para experimentação até aquele que fornece os animais que são usados como cobaias, os professores que foram treinados e que treinam seus alunos para fazer esse tipo de teste. Então, tem toda uma estrutura engessada ali para você simplesmente introduzir modelos alternativos. Agora mesmo, o grande avanço dos medicamentos para a AIDS foi o quê? Com macacos, com experimentação animal. É impossível você fazer cultura de célula, em cultura de célula você testar medicamento para a AIDS. Por quê? É um sistema imunológico que você está trabalhando, é um sistema, não é um nível de célula. Só se você futuramente conseguir desenvolver um sistema em laboratório. Futuramente é provável, é bem possível, mas no momento não. Digamos que você não tenha 100%, tudo bem, eu não vou entrar na questão. A questão é, o abolicionismo não concorda com a utilização. Hoje no Brasil é possível sim fazer experimento com animais, mas eu acredito que a Lei Arouca trouxe especificações maiores do que a Lei de 79. Criou-se um órgão especializado com CEA para que sejam expedidas essas licenças e vão seguir critérios mais científicos. É possível apresentar casos e falar, não, mas para essa doença ou para esse procedimento não existe um procedimento que possa ser feito sem utilização de modelos animais. Ok, mas isso continua não sendo uma justificativa para fazer. Né? Cabe aos abolicionistas, aos defensores dos direitos animais, colocar o problema ético. Os cientistas, justamente as pessoas que vão dizer, não, mas não tem jeito, são aquelas que devem descobrir que jeito. Né? Há 200, 300 anos atrás, não havia nenhum jeito. E os modelos que já existem podem ser perfeitamente utilizados, e sequer esses são utilizados. Testes que, especialmente no ensino, né, os experimentos são simplesmente repetidos. Né? Você injeta adrenalina e fala, olha só, o coração acelerou. Você pode filmar isso uma vez e mostrar esse vídeo, porque o resultado já é esperado. Ou você pode fazer isso com simuladores, com modelos computadorizados. Já na pesquisa é onde existe a maior dificuldade, onde existem alguns modelos em que a solução não está pronta, mas deve ser buscada justamente pelos cientistas. Eu não entendo como em pleno século XXI ainda as pessoas matam animais para utilizar como vestimento. Né? Isso é imoral, é injustificável. Porque antigamente, nos primórdios da humanidade, os seres humanos ainda matavam os animais para pegar as suas peles para poder se aquecer do inverno, né? O homem da caverna. Principalmente por quê? Porque você tem toda a tecnologia ao seu dispor, hoje o homem tem, para produzir peles sintéticas que são até mais bonitas, né? E mais duráveis do que as peles originais. Não perca, no próximo bloco, entretenimento e direito dos animais.